Hoje no nosso podcast temos Gledson Pompeu, assessor para inovação e governo digital no Tribunal de Contas da União, ou famoso TCU. Desde 2015, ele vem impulsionando a transformação digital e ajudando a modernizar o setor público no Brasil. Gledson teve um papel fundamental na criação de iniciativas como o Brasil 100% Digital e a rede InovaGov, projetos que aceleram a inovação e promovem maior integração entre órgãos governamentais. Fora do setor público, ele também é sócio fundador da Dominando TI, um curso preparatório para concursos, e foi franqueado da Happy Code, escola de tecnologia para crianças e adolescentes. Olha, o evento está sendo muito bom porque traz atores relevantes do Brasil e do mundo para discutir essa questão da transformação digital específica do setor financeiro. E quando a gente olha para o Brasil, o Brasil é um líder em transformação no setor financeiro, mas tem muito ainda para ser feito, principalmente em relação à inclusão da população. A gente trabalha hoje com números de 20 milhões de pessoas que estão fora da internet, de 50 milhões de brasileiros que até estão conectados, mas não têm as capacidades mínimas. Então, acho que um desafio grande que a gente tem, mais do que a parte tecnológica, que o Brasil domina bem, é lidar com o fator humano. O fator humano que impacta a identidade, que impacta a segurança, que impacta a confiança do cidadão no sistema financeiro e nas novas aplicações. Então, acho que esse é um aspecto que precisa de mais investimento. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Finanças da Manhã. Meu nome é Bianca Lopes e eu tenho Gledson Pompeu, Tribunal de Contas. Seja bem-vindo. Obrigado, Bianca. É um prazer. Última vez a gente estava num carro conversando dentro de Barcelona, no Mobile World Congress, falando sobre infraestrutura pública, infraestrutura digital, como criar um mundo digital mais coeso e como educar as pessoas. Hoje você está aqui com a gente, muito obrigada por ter vindo no Finanças da Manhã, co-host pelo Banco Central e vários outros reguladores. Conta para mim um pouquinho do que você faz dentro do Tribunal de Contas, para quem não te conhece ainda. Bom, lá no TCU a gente basicamente audita o governo federal, mas dentro desse processo de auditar, de fiscalizar, o tribunal já há bastante tempo que tem buscado uma atividade mais pedagógica, mais indutora da melhoria do Estado, do que simplesmente ficar ali fiscalizando se as coisas estão sendo feitas do jeito certo. E aí, dentro desse processo, eu estou há 10 anos trabalhando com o ministro do tribunal, entrei com ele quando ele era o presidente do tribunal, tentando induzir o processo de inovação e de transformação digital dentro do governo brasileiro. Quando eu penso em governo, a gente normalmente não pensa em inovação. Órgão público, engessado, regulador, caixa preta, a gente já usou vários nomes aqui no Finanças da Manhã e é um pouco disso que a gente traz, essa conversa para quebrar essa percepção. Sim. Você está lá há anos trazendo inovação, tecnologia de ponta e tudo que a gente tem medo. Como que funciona tudo isso? Me conta. É muito de um trabalho de mudança cultural mesmo, fazer o próprio setor público, as pessoas que trabalham no setor público, primeiro entenderem que elas não precisam ter medo de inovar. Uma expressão que era muito comum se usar há alguns anos atrás em relação ao trabalho que a gente fazia no TCU era o apagão das canetas. Todo mundo tinha medo de assinar alguma coisa com medo de se comprometer e o TCU ir lá e dizer que está errado. Então... Apagão das canetas. Apagão das canetas. Ok. Né? Então gerou um medo. Medo, pânico, agonia, não quero fazer nada, inovação Isso. comigo não. E não só em relação à inovação, muitas vezes com relação ao dia a dia mesmo. Trabalho. Esse medo do gestor. E grande parte do nosso trabalho, então, foi quebrar essa visão de que, olha, eu sou do setor público, eu não posso nem fazer, eu tenho medo de fazer o feijão com arroz e você quer que eu inove? Como assim? Uhum. Então, parte do processo foi mostrar que inovação é simplesmente encontrar formas melhores de fazer aquilo que a administração pública tem que fazer, que é servir o cidadão. Sim. E construir essa ideia e mostrar esses conceitos. A gente teve, desde o início, uma parceria muito importante com a ENAP, que forma os servidores públicos, eles compraram essa ideia. Então, dentro do TCU, a gente criou o nosso laboratório de inovação, logo em seguida a ENAP criou um laboratório de inovação para servir o governo federal, que existe até hoje, o Genova. E o InovaGov, que a gente criou na época com meia dúzia de órgãos reunidos ali, que já estavam acelerando esse processo de inovação. Hoje a rede InovaGov continua, né, com milhares de pessoas participando no setor público e todo mundo trabalhando em inovação. Então, é muito gratificante ver que esse movimento que a gente começou lá atrás a empurrar, ele ganhou, né, vida própria e foi embora. O TCU continua participando, porque a gente continua tendo as nossas equipes de inovação,
mas não mais como alguém que está puxando o movimento. A gente está ali acompanhando, apoiando, desenvolvendo. O tribunal desenvolveu, por exemplo, material sobre compras públicas de inovação, Ok. que era algo novo, porque o pessoal olha a licitação e eu tenho que... Licitação caixa preta de novo. Né? Tipo, entre num vácuo. Aquele e aí, como é que mundo você mudou burocrático. isso? Na verdade, assim, a legislação já previa isso, as compras de inovação, mas todo mundo tinha medo de usar. Aí o TCU foi lá e fez a primeira contratação desse jeito. E aí você imagina, o TCU fez a primeira contratação de uma encomenda tecnológica, que é algo completamente diferente de uma licitação tradicional, porque você não está comprando um produto pronto. Uhum. Você tem uma necessidade, você joga essa necessidade para o mercado e diz, quem consegue me atender? Ou, melhor, quem acha que consegue me atender? Porque é inovação, você não tem certeza se vai dar certo. Eu acho que eu quero ir por aqui, diga-me. Né? E o TCU fez isso para quê? Para um sistema de instrução, auxílio à instrução de processos. Na época em que a gente fez isso, em que a gente lançou isso, 21, ainda não estávamos no boom de IA generativa que veio agora. Né? E esse é um ótimo exemplo, porque quando o TCU lançou esse edital, foram duas empresas de Campinas, ligadas à Unicamp, que legal. ganharam com a melhor proposta, e no meio do caminho a proposta virou de cabeça para baixo por causa da IA generativa. Hoje a gente tem um LLM próprio que eles construíram para isso, com base nos nossos processos, na nossa jurisprudência, e que está lá em processo de validação. Então, é uma forma completamente diferente de contratar para resolver problemas complexos, que é o que a administração pública tem aos montes. Tem, demais. E com um propósito, claro, que pode ser transparente, que é o que você falou. Estou aqui para servir o consumidor. Me fala um pouco desse, assim, Brasil. Então, hoje a gente está com licitação pública mais transparente, utilizando tecnologia, mudando a mentalidade. Como é que hoje a TCU e o governo usa inteligência artificial? Vamos para o buzzword bingo do dia. A gente falou um pouquinho no painel que já teve uma mudança, que primeiro era Engenic, Agent. Conta um pouquinho para mim dessa transformação dentro da sua perspectiva. Então, vamos lá. Há 10 anos, a gente já estava fazendo dado, né? A gente já fazia dado. A gente não chamava disso. A gente já tinha um trabalho de análise de dados pesado para fazer o que a gente chama de auditoria contínua, né? Puxar os dados da administração pública para dentro e rodar algoritmos para verificar continuamente se tem algum problema ou não. Isso a gente já vinha fazendo. Começamos a intensificar isso e a gente começou a promover, inclusive, seminários sobre análise de dados para trazer o resto da administração para dentro. Mais recentemente, a gente começou a trabalhar, vamos buscar agora o data mining e o text mining para fazer busca de informações também em diário oficial, em publicações de texto, para conseguir suprir os auditores desses alertas. Você me deu uns exemplos, eu lembro na nossa última entrevista exatamente disso, de viabilizar o AI para o trabalho do agente, para o trabalho da auditoria, que já é uma compensação de contas absurda, em um nível de informação, em lugares separados, né? E aí o que acontece? Hoje a gente já está com o boom da IA generativa, saiu o anúncio público do ChatGPT, 3 meses depois a gente já estava desenvolvendo em cima dele, desenvolvendo em cima da API com um núcleo próprio. Hoje a gente tem, na verdade, há bastante tempo, né? A gente em 6 meses lançou o nosso chat TCU. Tem um chat TCU? Tem um chat TCU. Me conta sobre isso, quero saber. Qual que é o grande diferencial, né? A gente usa, já não é mais só o GPT, ele é multimodelo, então a gente tem todos os modelos por baixo para o auditor escolher qual ele quer usar. Ele é integrado nos nossos sistemas e nas nossas bases de dados. Então, o auditor consegue entrar e dizer, analisa para mim a representação que está na peça X do processo, me você explica consegue criar quais demandas, você já está num nível de... Me explica quais são os argumentos, me diz o que a jurisprudência do tribunal fala sobre isso e me traz uma proposta de instrução, né, de como eu devo conduzir esse processo. E, além disso, a gente tem já... agora, mais recente, os agentes desenvolvidos em cima dessa plataforma. Então, eu consigo... eu estou lá no gabinete do ministro, eu tenho os processos para produzir a minuta do voto do ministro. Eu consigo, com base em modelos que o agente já conhece, dizer, olha, tem esse processo aqui, me entrega a minuta de voto para esse processo. Eu não preciso falar mais nada, porque eu já treinei o agente do que ele tem que fazer. E você já está num sistema que está fechado, mais aberto, no sentido de que você está running o seu próprio LLM. Sim. Criando toda uma inteligência. Na verdade, não é um hoje... LLM próprio. A gente roda em cima
dos LLMs de mercado, mas integrados com o nosso sistema. Ok. E, por falar em aberto, né? O código hoje do ChatTCU está chegando em quase 200 instituições que já pegaram, porque é código aberto. Uau! A gente compartilha Então o você código está aqui para também prover de novo missão dentro pro do mercado. Brasil e fora do Brasil. A gente tem vários países da América Latina, não só tribunais de contas, mas outras instituições, que foram ao TCU para pegar o código-fonte, para entender o que a gente desenvolveu, porque é isso, o que a gente quer é avançar a administração pública, né? Não é só para a gente. Com certeza. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu normalmente, quando penso no governo do Brasil, adicionei hoje mais um momento de orgulho que a gente está exportando inteligência um TCU para outro. Sim. O que você vê o futuro hoje? Com a gente exportando essa tecnologia toda, a gente fala de uma realidade, que na verdade é a realidade do Brasil ainda. Você trouxe num ponto, num dos nossos painéis, que ainda temos 20 milhões de brasileiros que não têm acesso a nada, que hoje não estão no digital. Então, a gente vê esse mundo super rápido de LLMs, de AI. Como é que a gente está na realidade de trazer isso para todo o Brasil? Me conta um pouco dessa parte mais educacional do teu trabalho de inovação no TCU e do teu trabalho para o país e o mundo. Esse é um desafio, porque o que acontece? A gente vê o mundo, né, indo para o digital e o setor público está indo também. O GovBR, a transformação digital do governo brasileiro, acelerou muito nos últimos anos. A pandemia deu aquele empurrão que faltava, mas o movimento continuou ganhando tração. Mas a gente tem um desafio que é como é que a gente atende 100% do cidadão brasileiro? Porque se a gente está falando no setor público, eu tenho que atender todo mundo. Eu não tenho o privilégio do setor privado de dizer, olha, né, eu sou digital. Aqui, esse cliente eu não quero, não. Esse cliente eu não quero, ou se ele não consegue chegar até mim, que pena, perdi um cliente. A gente não pode perder um cidadão. Vocês não têm classe, né? Quando a gente brinca de nomenclatura de banco, classe CDI, você é tipo classe brasileiro. É classe brasileiro. O cidadão brasileiro, ele tem que ser atendido. Sim, e a realidade hoje ainda é essa. Ainda é essa, e assim, 20 milhões de brasileiros adultos ainda não estão conectados. Zero acesso permanente à internet. No máximo, de vez em quando, uma vez por semana, pega o celular do vizinho emprestado para fazer alguma coisa. E o mais grave, dos 170 milhões que estão conectados, mais de 50 milhões não têm o letramento digital mínimo básico para conseguir sobreviver com segurança nesse mundo. E aí o que acontece com isso? Acho que um dos exemplos mais gritantes e recentes que a gente teve, fraudes do INSS. Pessoas que tinham descontos feitos nas suas, né, pensões e aposentadorias, que já eram baixas, valores sendo descontados que eles sequer sabiam que estavam sendo descontados e sequer sabiam como usar as ferramentas, porque a posição do governo foi, não, mas todo mundo pode entrar no meu INSS e fazer e bloquear, desde que a pessoa tenha acesso, esteja conectada e saiba fazer. Que são uns desde que são quase, estamos falando aí, 20, 50 milhões de pessoas. Esse desde é uma ponte. Você tira mais de 1/3 da população brasileira nessa brincadeira. E assim, a gente está falando de 1/3, mas quando você olha a estatística no detalhe, quem é a grande maioria nesse 1/3? São os idosos e são as classes D e E que têm menos instrução. Sim. Então, assim, justamente aqueles que mais precisam do apoio, do suporte do Estado, são os que têm mais dificuldade. Como é que a gente muda isso? Porque, assim, a gente aqui vive numa bolha, adora palavrinha aqui, buzzword lá, e a realidade é essa. A realidade é que com toda a inovação financeira, a gente ainda tem um não acesso digital. Aonde fica aí? De quem é essa responsabilidade? Eu diria que é de todo mundo. A gente vai fazer agora, dia 23 e 24 de setembro, um seminário internacional sobre inclusão digital, lá no TCU. Aonde eu estarei publicando e participando, fazendo um jeito, porque eu acabei de ficar sabendo. E aí, qual que é a ideia, né? É trazer o setor público, é trazer o terceiro setor, é trazer o governo federal, é trazer os governos dos estados, é trazer gente de outros países para discutir e dizer, olha, como é que a gente resolve esse problema? Porque o governo vai conseguir resolver sozinho? Não. É como a gente estava conversando lá no painel. Os bancos têm, né, problemas enormes com os seus clientes que são enganados em esquema de fraude, perdem dinheiro e querem que o banco, né, reponha esse dinheiro na conta dele.
É responsabilidade dos bancos também ajudar a educar a população Total. sobre esse meio digital. Sempre foi, na verdade. Eu acho que um dos maiores desserviços que o mercado financeiro fez para a população, porque, na verdade, na minha opinião, ele nunca foi construído para o todo. Se você olha a história bancária de Medici, na verdade, o sistema bancário financeiro Sim. não foi, deixa eu construir uma coisa aqui para todo mundo ter, porque, na verdade, tudo nem tinha. Então, como é que a gente reverte isso com tecnologia? E aí o que aconteceu, né? O sistema financeiro bancário ele foi criado, construído desse jeito, e aí veio a pandemia, que disse a gente precisa jogar todo mundo lá dentro, porque a gente tem que conseguir Transacionar com esse cidadão, entregar um dinheiro para ele sobreviver até a pandemia acabar. Então, a inclusão financeira que foi promovida no Brasil em 18 meses de pandemia, foram 20, quase 30 milhões de brasileiros que entraram no sistema, né? entraram aos trancos e barrancos. Entraram daquele jeito, né? Na pandemia. O Caixa Tem, o que mais teve foi fraude, porque... Nossa, a gente não pode falar de caso aqui não, que senão dá ruim, mas a quantidade de história que você conta de uma pessoa, 187 CPF, você fala assim, Jesus. Então, assim, por quê? Porque o sistema não estava preparado para lidar... Não foi desenhado, né? Não foi. Você trabalha em isso a vida inteira, isso não foi desenhado. Quando a gente pensa até na arquitetura de confiança, arquitetura de sistemas... Precisamos botar no ar para pagar a semana que vem. Tudo bem, apagaram o incêndio. Acho que tem um mérito, resolver o problema. Mas de lá para cá, né, veio o Pix, e aí até o pipoqueiro que estava fora do sistema bancário teve que entrar, porque hoje qualquer carrinho de pipoca que você passa, ele tem o QR Code do Pix dele colado no carrinho para ele receber, senão ele não consegue vender. Pode ser o amigo, pode ser da mãe, pode ser de noite, mas dali tá. É de alguém, ele recebe. Então, assim, você traz esse contingente todo para dentro do sistema e fala mas como é que educa como é que ele usa, né? Como é que ele se protege ali dentro. E você acha que assim, mas o educar, onde que ele começa? Que eu acho que essa é uma das grandes perguntas que eu acho que a gente tem como educação como total, né? Ele começa na remediação do que está acontecendo hoje, dessas 50 milhões de pessoas ou 20 milhões de pessoas, ou ele acontece na escola? Eu acho que ele começa na escola. Em casa, na escola. Ele começa em casa, ele começa na escola, ele começa na educação básica. E aí a gente tem 2 exemplos que, né, a gente até comentou no painel, né? A Estônia, você falou, pô, a Estônia é desse tamanho, não vale como exemplo. Eu brinquei porque eu falei assim, olha, se a gente vai jogar justo, 150 mil pessoas versus o Brasil... Vamos jogar justo. A China acabou de baixar lei dizendo toda criança a partir de 6 anos de idade vai aprender IA na escola. Justo. Da mesma maneira que a Ucrânia, antes da guerra, tinha cibersegurança a partir de 5 anos de idade. Sim. Onde eles começam a formar matemática, física, princípios. Mas eu acho que a gente ainda tem um outro mundo que a gente falou, de tipo... Que não pode abandonar. Por isso, por onde que a gente começa? A gente começa na escola. Isso significa que a gente só vai ter cidadão formado daqui a 10, 15, 20 anos? Não dá para esperar isso tudo. E aí a gente precisa atacar os outros meios. E aí esses outros meios, não adianta que... O problema é tão grande e complexo que a gente precisa ter várias camadas. Então a gente tem, de repente, um sistema financeiro que pode e tem condições de fazer campanhas de alto alcance. A gente passa pela mídia, né? Então, veja que assim, hoje em dia, né, a programação, você olha as novelas, as séries, sempre tem aquela coisa de, não, vamos ensinar... Né? Alguma coisa. Sempre tem agendas que eles estão querendo mostrar para a população. A agenda de cibersegurança, a agenda de letramento digital ainda não apareceu. Por que não? É inexistente, é um absurdo para mim. Eu acho que a minha missão de vida, um pouco aqui do FOT, é isso. Como é que a gente descomplica o que é complicado e traz o acessível. Porque é um saco, né? Falar de segurança, de senha, de biometria. E tem um detalhe, assim, que a gente, inclusive na auditoria que a gente fez, a gente, de certa forma, bateu no governo por isso. Porque, assim, não dá para você querer fazer letramento digital da população usando a internet. Alô? Total. Eles não vão lá. Total. Então... Que é um conceito que é muito tipo, mas eu fiz uma rede social, tem um videozinho, aí você fala botei assim, no site, eu fiz um tutorial, tenho curso online. Alô? E assim, hoje a gente tem, né, pro bem e pro mal, novela no Brasil, é uma coisa que você pega essa classe que não está no digital, eu chutaria aqui que 90% assiste alguma novela. Justo. Pô, se você começa... Se a gente pegar novela e BBB, dá um jogo, Pega hein? assim. Pega assim. Novela, BBB, um futebolzinho, tamo bem. E aí você tem uma oportunidade de, eventualmente... eles vão fazer isso por conta própria? Não. Mas, eventualmente, o governo, as instituições chegarem na mídia e dizer, olha,
poxa, tem uma pauta aqui legal para vocês incluírem aí na sua próxima história. Que tal fazer uma história sobre o protagonista aí que cai num golpe e o outro que explica para ele como é que isso funciona? E faz toda uma história. Você começa a educar a Eu brinquei população, isso com a cara. Globo, eu tive uma provocação de um dos diretores da Globo, eu falei assim, e aí, o Black Mirror do Brasil vai vir quando? Porque a gente, assim, a gente é criativo, fraude, a gente dá uma aula, não é? Então, acho que fica aí a dica, gente, ó, Tribunal de Contas, Bianca, a gente vai fazer a nova novela, cibersegurança, tem que ter uma coisa meio ciborgue. Mas como é que a gente traz isso para o negócio? Como é que o governo vê esse lado do privado, do público, da responsabilidade? Como é que você vê isso caminhando daqui para frente? Tem um monte de reboliço nessa área. Tem. Uma das ações que a gente acha que é fundamental para isso acontecer é investir nos pequenos. Porque quando você fala em grandes negócios, o grande negócio se vira, ele faz upskilling, reskilling, ele capacita o pessoal dele. Sim. Mas o Brasil tem um contingente enorme aí de pequena empresa, negocinhos pequenos. E o creator economy, mundo, né? Na verdade, que o Brasil, sim, a América Latina forte, tem uma oportunidade absurda com isso também. mas que não tem, muitas vezes, essas habilidades. A gente conseguiu, esse foi um processo aí que começou a ser construído no ano passado, mas a gente conseguiu sensibilizar os atores no Congresso e tem hoje um programa sendo formatado dentro do Ministério do Empreendedorismo, né? De pequena e média empresa, que o nome tentativo seria Brasil 100% inteligente. Né? Nós não somos tão criativos assim, né? Era Brasil 100% digital, agora virou 100% inteligente. Não, tudo bem, gente. Você fica com o mesmo brand, só muda outra fonte, fica tudo bem. Economiza, né? Economiza no designer. Tudo uma eficiência, tudo uma questão. Mas qual que é a ideia, né? É investir em letramento em digital e letramento em IA para essa camada dos pequenos negócios. Porque o governo investiu pesado, o atual governo, né? A neoindustrialização. Vamos lá, precisamos indústria, IA para todo mundo e tal. Legal, mas eles estão olhando para a indústria, né? Total. E o pequenininho lá, quem é que cuida dele? A gente tem um ministério para isso. Então, essa é uma concertação que a gente fez, que a gente espera que agora, antes do final do ano, já saia os primeiros resultados, as primeiras iniciativas. E é por aí, gente. Eu acho que é enxergar esses caminhos, buscar parceiros que compartilhem essa visão e começar. Né? Vai começar gigantesco atendendo o Brasil inteiro? Não, de jeito nenhum. Não. Mas a partir do momento que você começa a gerar resultado, aí você consegue atrair uma iniciativa privada, você consegue atrair um sistema S, você consegue, né, gerar movimento. Transformação digital, quando a gente começou com 100% digital, lá em 2015, o governo comprou a ideia, mas foi começar a gerar resultado palpável 3 anos depois. 2018, 2019, a coisa estava começando a acelerar, aí veio a pandemia, o pessoal foi forçado a pisar no acelerador e foi. Né? Mas é isso. E é interessante, né? Como que a gente é tão crítico do governo, tão crítico... 3 anos é nada, né, gente? A Amazon não ganhou dinheiro por 10. Quando você fala de acelerar o digital e acelerar um país, a responsabilidade do tempo vira diferente, né? Sim. E essa urgência? Você vê essa urgência hoje latente no nosso poder público e no poder privado? Essa urgência que a gente compartilha aqui, que a gente fala... De forma generalizada, não. Emocionalmente? De forma generalizada, não. A gente tem um mega desafio, que é a questão orçamentária. Sim. Né? Não dá para fechar os olhos para... Essa conta não fecha. E aí é uma questão de prioridade. Né? A conta não fecha porque, né, querem fazer mais do que o dinheiro dá. E aí, nesse de fazer mais do que o dinheiro dá, são escolhas. Né? Então, essa escolha aí do investir no letramento, investir em elevar a capacidade da população, essa ainda... É uma escolha que fica difícil quando o poder público a cada 4 anos muda, né? É uma escolha que algumas coisas ficam difíceis quando você tem um time horizon diferente. E são coisas que não têm, infelizmente, o apelo político eleitoral, né? Que a gente sabe que a hora que, né, entra na balança ali, agora, onde é que a gente vai botar mais dinheiro, né? Isso é uma coisa que pesa. Né? Então, por isso que eu acho que não dá para achar que só o governo vai resolver o problema sozinho. A gente precisa ter um movimento conjunto aí, governo, imprensa, mídia, Sim. setor privado, para a coisa começar
a ganhar movimento, a ganhar tração e aí deslanchar. Porque aí passa a ser cobrado, né? A hora que você começa a ter as coisas, e aconteceu isso com o digital, né? A hora que a população começa a ver, fala, opa, peraí, isso aqui é bom, eu quero mais disso. Como assim não funciona assim, né? Como assim? Olha, pô, peraí, eu fui resolver o serviço público X ontem e, pô, eu fiz tudo digital. Por que agora você quer que eu fique numa fila para bater 5 carimbos? Né? Não quero, eu quero igual aquele. Exato. Né? A diferença disso. Gleison, eu sei que você dedicou sua vida para mudar o nosso país. Tipo, a carreira, todo esse afinco. O que você espera? Se você tivesse uma bola de cristal para falar aqui, além desses programas o que você espera? Qual que é a esperança do amanhã vindo de você? Olha, a expectativa é sempre assim, como a gente está lá dentro, né, do setor público e dentro do TCU com essa responsabilidade, né? A missão do TCU é garantir que a administração pública funcione em benefício do cidadão, em benefício da sociedade. Então, assim, o que a gente espera é isso, né? Que a frase que meu chefe usa sempre, né? O Estado tem que existir para servir o cidadão. Não é o contrário, não é a gente que tem que trabalhar para servir o Estado. Eu acho que isso é uma linda pergunta se fazer. Eu acho que é uma pergunta que eu normalmente faço com AI quando a gente fala, vai acabar os jobs do mundo. Eu falei, e se a pergunta fosse diferente? Se a pergunta fosse, o que era pra gente fazer mesmo? Quando a gente lembra do propósito, né? Certo. Dessa responsabilidade, aí a resposta de TI fica mais fácil. A coragem vem de inovar. E é isso, né? É usar a tecnologia para fazer mais, para fazer melhor e para liberar as pessoas para pensar em, ok, como é que eu faço o próximo mais, o próximo melhor. Né? Gleison, muito obrigada por compartilhar um pouco dessa história do TCU, dedicar tua vida, teu time, todas essas coisas para tentar mudar o país onde a gente mora, o país de onde eu tenho muito orgulho de ser. E muito obrigada por fazer parte aqui do Finanças da Manhã. Espero ter ministros e o governo aqui no próximo ano presente nas nossas iniciativas. Conte com a gente. Muito obrigado, Biana. Obrigada.